A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje eu vim estudar as Sagradas Escrituras com vocês. Amém? Hoje eu vim falar um pouco sobre teologia, ou melhor, como estudar teologia. Porque eu sei que não é fácil. Às vezes estamos sozinhos ou não temos a condição necessária de pagar um curso de teologia. E acabamos apenas comprando livros, estudando sozinho, pesquisando sozinhos. Mas é necessário ter uma direção. É necessário ter um guia. É necessário ter um professor. Porque existem perigos na teologia. Existem caminhos, existem ensinos que são perigosos, que são enganosos. E a gente precisa ter esse cuidado para não tropeçar em doutrinas erradas, para não acabar crendo em doutrinas falsas, ok? E antes de entrarmos no assunto nessa aula, abra comigo a palavra do Senhor em Salmos de número 1, que nos diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo certo, na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Vamos lá. Estudar teologia não é apenas sobre saturar a mente de diversos assuntos. Não é apenas sobre desenvolver conhecimento intelectual. Existe um propósito na teologia. E existe um caminho para conhecermos esse propósito. Porque aquele que lê teologia, aquele que desejou em seu coração ser um teólogo, ele precisa entender que existe um caminho para se preparar para ler teologia. E peço que você abra comigo em Salmo 119 e o verso 18, que nos diz: Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da lei. Agora o verso 32. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração. E também o verso 125. Sou teu servo, dai-me inteligência para entender os teus testemunhos. Observe, o salmista, ele se prepara com o objetivo, pedindo socorro a Deus, para que ele entendesse a lei de Deus, para que ele entendesse os testemunhos de Deus. E existem dois pontos interessantes e indispensáveis que todo aquele que lê teologia, que quer ser um teólogo, todo cristão, ele não pode recusar. E nessa aula falaremos apenas sobre um. E na próxima aula falaremos sobre o outro ponto. Primeiro, a oração e a teologia. Na leitura, não devemos colocar a oração um momento à parte, mas ela deve ser antes, durante e depois. A oração, ela deve fazer parte do processo do estudo, da leitura, porque é a oração que nos ajudará a aplicar. É a oração que vai nos dar o discernimento necessário para exercer, para aplicar uma obra teológica em nossa vida. Professor, por que a oração? Porque ao orar, estamos convidando Deus para a nossa leitura. Estamos pedindo que Deus esteja conosco durante o nosso estudo. Sendo Deus o centro da teologia, sendo Ele a fonte de todo conhecimento teológico, e sendo Deus também, Ele é o
conteúdo principal da teologia. E quem seria melhor que Deus para te ensinar o caminho correto da teologia, o caminho que devemos correr na teologia. Então, você que está estudando teologia, esteja com a oração em dia. E ao estudar, coloque a oração como prioridade antes, durante e depois. Porque quando você lê um livro, você está dialogando. Você está conversando com aquele texto. E aquele texto ele vai querer te ensinar alguma coisa. Ele vai querer te passar alguma coisa. Pode ser bom, pode ser ruim. E o maior filtro vai ser Deus, vai ser a oração, porque Ele vai te dar o discernimento, Ele vai te dar a direção para você evitar cair em maus caminhos, cair em mais pensamentos, em mais doutrinas. A oração é necessária no estudo, na leitura. Se você tem deixado de lado a oração, você está correndo um risco vital. Por quê? Porque você pode acabar deixando de se basear em Cristo. Você pode acabar deixando de se basear nas palavras de Deus para se basear em autores teólogos. Para se deixar de se basear e se fundamentar apenas naquilo que os teólogos dizem. E não mais naquilo que Cristo diz. Porque na teologia existem ensinamentos que podem te impressionar, que podem te persuadir, que parecem ser incríveis, mas são perigosos, são diabólicos. E existem esses erros, de você deixar de crer em Cristo para crer apenas nas palavras, se basear apenas em teólogos, e acabar deixando que a teologia se torne diabólica em vez de sagrada. Amém? Então, não deixe a oração de lado. A oração é necessária nos estudos, pois Cristo mesmo falou que Ele enviaria o Consolador para nos lembrar de suas palavras, para nos ensinar, para nos capacitar. Então a oração ela é indispensável. Ela não pode ser deixada de lado. Ok? Amém? Então hoje, nessa primeira aula, eu quero dizer que a oração ela precisa estar conosco. Ela precisa estar durante, antes e depois. Porque é Deus que é o centro da teologia. Ele é o foco de tudo. Então Ele precisa estar conosco, nos capacitando, nos ensinando e nos ajudando. Amém? Então hoje, aprenda que ao estudar teologia, a oração deve estar presente em todo o tempo. Ele deve estar presente nesse processo todo. Porque o aprendizado do cristão não é sobre apenas conhecimento, mas é a sabedoria divina. Então ela não pode ser estudada de qualquer forma. Ela não pode ser estudada de qualquer jeito. É necessário estudar na presença do autor das Escrituras. Porque a Bíblia é o único livro onde você pode estudar com a presença do autor, daquele que escreveu. Amém? Até aqui o Senhor nos ajudou. E na próxima aula falaremos sobre o segundo ponto ao estudar teologia. Amém? A paz do Senhor. Fiquem com Deus. Tchau.